SOS Cristianismo, obra religiosa completa, tudo sobre religião. Capítulo 3, Tratado do Sábado. Item 1, Leis civis e leis de Deus. Já foi explicado por mais de uma vez que existem leis divinas e leis humanas. Antigamente se misturava tudo, porque os religiosos diziam que as leis religiosas eram leis de Deus. Hoje todos podem saber que lei divina é lei eterna, lei que não muda, lei da natureza. As leis religiosas, civis e trabalhistas são leis humanas. Todas as leis criadas pelos homens, com o tempo envelhecem, caducam, ficam atrasadas e precisam ser mudadas. Enquanto as leis da natureza jamais mudam, porque são perfeitas. No tempo de Moisés, ainda não havia lei trabalhista naquele país. Os hebreus trabalhavam sem descanso semanal. Os israelitas, quando viviam no Egito, eram escravos do faraó. Trabalhavam em regime de escravidão do amanhecer ao pôr do sol. E nesse tempo não aparecia ninguém para organizar uma greve. A turma achava muito natural. Talvez pensasse que é a vontade de Deus. Até que pintou o grande legislador e político Moisés para melhorar a situação daquele povo. Moisés sentiu compaixão e resolveu arrancar aquele povo das mãos do rei tirano e levá-lo para a Palestina, a terra prometida. Segundo o costume do seu tempo, Moisés ensinou ao povo que foi Deus quem escreveu os 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. Sabemos que Deus não escreve, nem faz nada materialmente falando, usando as mãos como nós. Mas o povo imaginava que Deus era um homem, apesar de invisível e todo-poderoso, era um homem. Moisés também disse ao povo que foi Deus quem mandou trabalhar 6 dias na semana e descansar no sábado. Item 2. Sábado significa apenas descanso, repouso, não o 7º dia. O primeiro livro da Bíblia, a Gênesis, diz que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Aí abençoou o 7º dia. Confira Gênesis 2, 2 a 3. Já examinamos e analisamos o modo de falar da Bíblia. E entendemos que Deus nem cansa nem descansa. Já mostramos que precisa estudo e experiência para separar as coisas de Deus das coisas humanas. Assim como as palavras batismo, ressurreição, inferno, fé e muitas outras foram adulteradas, também a palavra sábado foi sempre mal compreendida. Sábado apenas quer dizer repouso, descanso, intervalo entre 2 períodos de trabalho. Tanto se pode descansar no último dia da semana, como no primeiro dia ou no terceiro. A lei de Deus está na obrigação de descansar, para adquirir novas energias, pois trabalhar sem descanso é ser escravo. E Deus não quer que ninguém seja escravo. O que Deus quer é que a gente trabalhe, seja ativo, dê produção, mas não se escravize ao trabalho. O problema do 7º dia é fácil de explicar. Se a semana hoje tem 7 dias, a gente trabalhando 6 deles tem que tirar 1 para o descanso. E esse, tanto faz ser o primeiro como o outro qualquer. Se alguém começa a trabalhar na segunda-feira, por exemplo, o 7º dia vai cair no domingo. Se começar na quarta-feira, o 7º dia vai cair na terça-feira. Item 3. O sábado dos feirantes é na segunda-feira. A gente está sempre vendo exemplos por aí de que o dia de repouso pode ser qualquer um dos dias da semana.
Os feirantes, os que trabalham nas feiras livres, costumam descansar na segunda-feira. Isto porque trabalharam na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Todo o X da questão talvez seja o peso da palavra sábado. Pois a gente nasceu e ficou grande ouvindo dizer que o último dia da semana é o sábado. Aí o som dessa palavra passa a ser tudo para o nosso conhecimento adquirido. Conhecimento memorizado, onde vai repetindo por várias experiências na Terra, até que se transforma num costume tradicional, uma coisa grudada no subconsciente da gente, um negócio enraizado na cabeça. Aí a gente não se preocupa em tirar esse costume e fica cada vez mais difícil desgrudar. Isso acontece também com os velhos ensinamentos que decoramos em crianças, sentados nos bancos da catequese dominical. Hoje se sabe que o nosso calendário romano começou no ano 753 e terminou no ano 46 a.C. O calendário juliano, em homenagem ao todo-poderoso rei Júlio César, começou em 46 a.C. e durou até o ano do nascimento de Jesus, e tinha 365 dias e mais 6 horas. Com o tempo, houve alterações nos calendários. O abade Dionísio Exíguos meteu a mão no calendário. O Papa Gregório XIII, em 1582, adiantou 10 dias no calendário, criando nova contagem quando apareceu o novo calendário, o gregoriano. Com toda essa confusão, como se pode hoje afirmar que esse nosso sábado é o último dia da semana? Hoje se sabe que Jesus não é capricorniano, pois não se sabe com certeza a data em que ele nasceu, nem mesmo o ano do seu nascimento. Jesus nasceu cerca de 6 anos antes do ano 1. Assim sendo, também não foi aos 33 anos de idade que ele foi crucificado. A mesma confusão existe sobre o segredo dos números. Com os mistérios da Cabalá, cada algarismo tinha um valor dentro da numerologia. O número 1 significava Deus, a unicidade divina. O número 2 significava a dualidade filosófica, o bem e o mal, Deus, diabo, espírito, matéria, etc. O 3 significava a trindade do ser humano, corpo, alma e espírito. O 4 significava a estabilidade, ou Deus. O 6 representava o mal organizado, político. O 7 significava a perfeição. O número 40 representava tentação, prova, sofrimento, etc. E é por isso que vemos esses números tantas vezes repetidos na Bíblia. Cada número tinha um sentido histórico, para que os povos antigos guardassem as suas tradições em segredos, em mistérios. Assim, o 7 ficou na Bíblia representando a figura de que Deus precisou de 6 dias para criar o mundo e precisou de 1 dia para descansar. Item 4. Sábado, dia do deus Saturno. Agora vamos dar uma olhada no significado dos dias da semana. A palavra domingo vem da língua latina e significa dia do Senhor, Dominicus. Os primeiros cristãos mudaram o nome do dia do sol, porque Jesus reapareceu depois da crucificação, segundo o Evangelho, no primeiro dia da semana. Vê Lucas 24, 1 a 5. A segunda-feira era e ainda é dia da lua, Monday, em inglês. A terça era o dia do trabalho, em alemão, Dienstag. A quarta era de um deus, a quinta era de outro, a sexta era Freitag, dia santo em alemão. E, finalmente, sábado era o dia do deus Saturno, em inglês, Saturday. Todos os nomes de planetas, meses e signos eram nomes de deuses. Diana, Saturno, Marte, Juno e assim por diante.
Item 5. Todos os dias são dias de trabalho. Um dia Jesus curou um doente no sábado e os sacerdotes vieram alegando que a Bíblia proíbe curar no sábado. Jesus fez uma pequena comparação dizendo: e se num sábado um boi cair dentro da piscina ou do tanque de vocês, o que vocês vão fazer? Vão deixar o animal apodrecer lá dentro, perdendo o boi e a água, só porque Moisés criou a lei de descanso do sábado? E os seguidores da letra ficaram mudos, sem achar o que dizer. Confira Lucas 14, 5-6. Ora, Jesus aproveitou o momento certo para ensinar que todos os dias são dias de trabalho, que o trabalho é uma lei divina. Ninguém pode viver sem trabalhar. Que Deus também trabalha, criando mundos, astros, planetas, sóis, luas e espíritos. Deus nunca esteve parado. Também Jesus e todos os anjos estão sempre trabalhando. Qual o trabalho dos anjos? Orientar e guiar grupos de espíritos ainda atrasados, colaborando com Deus na educação dos seus filhos, espalhados por milhões de mundos pelo universo afora. Tudo que se faz é trabalho. Existe o trabalho braçal, trabalho mecânico, trabalho manual, trabalho intelectual e o trabalho espiritual. Deus trabalha espiritualmente. Jesus trabalha também espiritualmente. O homem trabalha de acordo com sua competência e sua evolução. Uns executam trabalhos grosseiros, pesados. Outros escrevem livros ou trabalham no escritório, mexendo com papéis. Outros, os cientistas, com seus telescópios ou microscópios, descobrindo estrelas ou micróbios. Outros, ensinando a doutrina cristã aos seus irmãos ainda ignorantes. Portanto, tudo isso é trabalho. É por isso que Jesus diz: meu Pai trabalha todos os dias e eu também. A lei do trabalho é uma das leis divinas. Sem produzir, sem fazer nada e sem criar ideias, o homem seria um parasita. O mundo ficaria parado e não haveria progresso. Ora, nós fomos criados para o progresso, para a evolução. O trabalho, além de servir para o progresso do espírito e do planeta, serve também para divertimento e para a saúde. Sem se mexer, a gente fica preguiçoso e doente. Quem quiser descobrir a importância do trabalho, tente ficar parado dentro de casa, olhando para o mundo lá fora. Podemos observar com facilidade que até as formiguinhas trabalham. Os animais não ficam parados. O próprio mundo gira ao redor do Sol e os nêutrons e mesons giram ao redor de si mesmos no interior do átomo. E assim como o trabalho foi feito para o homem, também o descanso foi feito para o homem. É isso que Jesus ensina quando diz: o sábado foi feito para o homem, e não que o homem foi feito para o sábado. Confira Marcos 2, 27-28. Quer dizer, é por causa do homem que Deus criou a lei do trabalho, mas criando a lei do trabalho, criou também a lei do descanso. Jesus estava sempre entrando em discussão com os mestres da lei de Moisés, pois ele seguia a letra morta e não se preocupava em raciocinar para entenderem o sentido espiritual de uma lei. Jesus disse uma vez, discutindo com eles: vocês me acusam de transgredir a lei usando a Bíblia, e são elas, as escrituras de Moisés, que falam contra vocês. Vocês vivem examinando a Bíblia. Errais por não entender as Escrituras. João 5,39. Essa mesma realidade, o apego à letra das Escrituras antigas, aliás, sem a vontade de procurar o significado espiritual, continua varando os séculos de Moisés até os nossos dias. Jesus, por várias vezes, mostrou aos sacerdotes que Moisés era mestre no tempo dele, de Moisés. Mas agora o mestre sou eu. Aqui está alguém maior que Moisés, dizia Jesus. Mas a teimosia continua de Moisés a Jesus e de Jesus aos nossos dias.
Os religiosos preferem sempre repetir leis antigas que já foram abolidas. Jesus dizia: vocês ouviram o que diziam os antigos: não matem, não roubem, não adulterem, não caluniem, não faça isso, não faça aquilo. Mas agora, continua Jesus, sou eu, Jesus, o mestre dos mestres, que está aqui para dizer: não precisa tirar a vida física, basta odiar ou invejar para ser criminoso. Basta pensar no íntimo do coração em explorar sexualmente uma mulher para ser adúltero. Basta ser desonesto no comércio ou enganar um cliente para ser visto por Deus como ladrão. Bem, com essas palavras, Jesus estava abolindo ou derrubando vários ensinos antigos, incompletos, e corrigindo, colocando o espírito na letra morta. Jesus já conhecia o segredo da energia do pensamento. Sabia que basta pensar de modo forte em ofender alguém para já haver cometido um crime. Basta também pensar com boa intenção em ajudar alguém para já ser considerado caridoso aos olhos de Deus. Hoje, os cientistas já estão começando a perceber a verdade que Jesus já conhecia. Hoje estamos descobrindo que o pensamento é uma energia poderosa que tanto pode fazer o bem como o mal, dependendo de como é usado. O pensamento é coisa concreta, ele existe de modo real, não é uma coisa abstrata, assim como a aura já é conhecida como coisa real. Item 6. Aprender e descansar. Concluindo, hoje devemos começar a repensar a lei do trabalho. Devemos levar mais a sério a importância que tem a ocupação. Sabemos que o trabalho ajuda a vida em todos os sentidos. Quando estamos trabalhando, estamos contribuindo, não só com o mundo social, político e espiritual, mas estamos também aprendendo a pensar e tornar a vida mais amena, mais suave. Mas também devemos aprender a descansar. Apenas parar uma atividade não significa descansar. Às vezes estamos parados, descansando o corpo, enquanto cansamos e atrofiamos a mente com pensamentos negativos e preocupações. Enquanto a gente não aprender a relaxar a mente, meditando e aplicando técnicas para aprender a usar o raciocínio, não estaremos sabendo entender o sentido espiritual da lei do descanso. Todas as leis divinas são perfeitas, mas precisam ser repensadas hoje. Também todas as leis humanas, civis e religiosas, feitas no passado, hoje têm que passar pelo crivo da razão, para que a gente consiga separar o joio do trigo, quer dizer, o fanatismo místico da realidade presente. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 14, já se preocupava com o apego às tradições, dizendo: ainda hoje o véu está por ser retirado da lição do Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo. Agora, ouvinte, você imagine, o apóstolo naquele tempo já percebia como os cristãos não queriam largar a mão dos costumes antigos. Se Paulo voltasse hoje trazendo a mesma memória, sem o mergulho no Letes, ele ficaria preocupado em perceber que tudo continua como no primeiro século. 2000 anos não é tempo suficiente para um espírito se desvencilhar do passado e entender que todas as leis têm o seu tempo. Se uma simples lei trabalhista precisa 2000 anos para ser entendida, imagine quantos séculos vamos precisar para entender as leis de Deus. Mas um dia a gente chega lá.